Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Larissa e é um prazer te ter por aqui. No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem que envolve reações químicas e a gente vai relembrar alguns conceitos muito importantes relacionados a esse conteúdo, beleza? Bora lá! A questão diz o seguinte: um grupo de alunos realizou um experimento para observar algumas propriedades dos ácidos, adicionando um pedaço de mármore, que é o CaCO3, a uma solução aquosa de ácido clorídrico, que é o HCl, observando a liberação de um gás e o aumento da temperatura. O gás obtido no experimento é o... Então, olha só, aqui a gente tem algumas considerações importantes a fazer a respeito dessa questão. Ele falou para a gente que ele colocou para reagir o pedaço de mármore com o ácido. Então, aqui você já sabe que ele está falando de reação química diretamente, né? É uma das questões mais diretas que a gente tem do Enem em relação ao que ele pede para a gente responder. E também em relação ao que ele está te orientando sobre a resolução dessa questão. Você já sabe que você tem que montar uma reação química. Então, vamos lá. Aqui você tem o HCl reagindo com CaCO3. E isso vai gerar produtos. Só que ele disse o seguinte: eu vou ter a liberação de um gás, aqui a gente consegue ver, ó, pelas bolinhas aqui do desenho, e também a gente vai ter aqui um aumento de temperatura. Isso significa que a nossa reação ela é exotérmica, ou seja, ela está liberando energia para o meio. E você observa isso através do aumento da temperatura daquele recipiente. Só que o que acontece? Aqui você consegue observar comigo o seguinte: você tem compostos aqui que são classificados, na verdade, substâncias aqui, que são classificadas como substâncias compostas. E o que são substâncias compostas? São substâncias formadas por mais de um tipo de átomo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do que não é uma substância composta. O2. O2 é uma molécula que só tem oxigênio, então ela é classificada como uma substância simples. Agora, por exemplo, a água, H2O, você tem hidrogênio e você tem oxigênio. Então, como você tem dois tipos de átomos diferentes, aqui não importa a quantidade de átomos que você tem, mas quantos são diferentes? Eu tenho hidrogênio e eu tenho oxigênio, são dois diferentes. Então, isso aqui é uma substância composta. Então, olha só o que está acontecendo. Você está reagindo duas substâncias compostas. E você se lembra lá do início da sua química inorgânica que quando você reage duas substâncias compostas, você tem aqui uma reação que a gente chama de reação de dupla troca. Ou seja, você vai trocar duplamente os compostos. Esse Azinho aqui vai sair com o B, e esse B, com o D, perdão, e esse Bzinho vai sair com o C. Como assim? A gente vai formar dois produtos. A gente vai formar o AD, ok? Porque foi a primeira substância que nós formamos aqui. E também a substância CB, que vai ser a outra substância que nós temos ali. Ou seja, você saiu de duas substâncias compostas e formou duas novas substâncias compostas. E é exatamente isso que nós temos aqui. Só que antes disso, eu preciso saber o seguinte: dentro da molécula de HCl, como que o A vai sair e como que o B vai sair? Dentro da molécula de CaCO3, como que o C vai sair e como que o D vai sair? E daqui você precisa lembrar o seguinte: isso daqui é um ácido, ácido clorídrico, como ele disse para a gente no enunciado. Um ácido clorídrico, você sabe que quando ele está em solução, ele vai ionizar, ele vai formar íons que antes não existiam. E como que você forma um íon a partir de um ácido? Primeiro você vai se lembrar o seguinte: o cloro, ele é da família 7A. Se ele é da família 7A, ele tem o NOx aqui, -1. Então, você sabe que o cloro é -1. E você sabe também que essa carga do cloro precisa ser anulada. Quanto que deve ser, então, a carga do hidrogênio para que você anule o -1 do cloro? Tem que ser +1. Por quê? +1 menos 1 vai dar 0. Então, você sabe que a partir daqui, o HCl vai sair H+, e Cl-. Então, aqui você já tem o A, que é o seu H+, e você já tem o B, que é o seu Cl-. A gente vai fazer a mesma interpretação para o CaCO3. Então, olha só. Para o CaCO3, aqui você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque você tem 3 átomos envolvidos. Você não tem apenas 2 como o HCl. Só que você vai lembrar comigo o seguinte:
O Ca, ele é o cálcio, e o cálcio ele está na família 2A. Se ele está na família 2A, que é dos metais alcalinos terrosos, você sabe que essa família tem um NOx fixo, tem um número de oxidação fixo em mais 2. Mais 2. Todo mundo ali daquela família vai ter esse NOx fixo no valor de mais 2. Então, eu tenho que pensar da mesma forma. O que sobrou, que é o CO3, perdão, o Ca já foi, o que sobrou, que é o CO3, tem que ter uma carga que vai anular a carga do mais 2. Então, qual é a carga que o CO3 tem que ter para poder anular a carga do mais 2? Isso mesmo, menos 2. Por que, Larissa? Por que você está falando em anulação de cargas? Porque nos dois casos, tanto no HCl quanto no CaCO3, você tem moléculas neutras. E o que significa isso? Você não tem carga aparente aqui em nenhuma delas. Você não vê um CaCO3 menos 2 aqui, ou um HCl menos 3, mais 1. Você não está vendo cargas. Então, isso significa o quê? Que dentro da molécula, essas cargas se anulam. Como essas cargas se anulam, a gente tem que buscar por resolver essa equação matemática. Poxa, se 1 é mais 2, eu preciso anular colocando a outra carga menos 2 e assim por diante. Então, aqui você já tem que o C é o seu Ca e que o D vai ser todo esse íon aqui, que é um íon carbonato que a gente chama, que é o CO3 2-. Então, agora a gente vai juntar, ó, A vai juntar com D, como a gente tem esse composto aqui. Quando a gente junta A, que é esse aqui, com D, você tem que ter um pouquinho de cuidado. Por quê? Você está juntando, vou escrever aqui em cima, H mais 1 e o CO3 2-. Como que a gente faz para poder juntar essas duas coisas? Você vai lembrar que você precisa cruzar as duas cargas. Ou seja, esse mais 1 vem para cá e esse 2 aqui vem para cá. Então, você vai formar esse composto H2 e o 1, ele vai englobar todo esse íon aqui. Então, é como se fosse assim, ó, CO3, 1. Só que você não vê escrito dessa maneira, né? Não tem por que ter 1 aqui. É como se fosse 1 multiplicado por 3, que é o próprio 3, e 1 multiplicado por 1 do carbono, que é o próprio 1. Então, a gente escreve da seguinte maneira, H2CO3. E esse é o primeiro composto que vai ser formado aqui. Então, vamos escrever ele aqui, ó, H2CO3. Ok? Então, olha só, vamos formar o segundo composto agora. É a junção do C com o B. Lembrando que o C é o Ca. Então, vou escrever aqui em cima, ó. O C é o Ca, 2+, é esse primeiro aqui, juntando com o B, que é o cloro. Cloro, menos 1. Então, vamos fazer também a inversão dessas cargas. O 2 desce para cá e o 1 desce para cá. Então, ficaria Ca1, só que o 1 a gente não escreve, Cl2. Então, esse é o nosso segundo composto que vai estar aqui, o CaCl2. Só que se você reparar, isso daqui é a reação química, ela está completamente correta. A gente precisaria apenas ajustar uma questão de balanceamento ali, mas ela está correta. Só que olha só, em nenhuma dessas alternativas você tem o H2CO3 e você tem o CaCl2. Por quê? Você precisa agora buscar um pouco mais de conhecimento da inorgânica. Você sabe que o CaCl2, ele vai ser um sólido, então assim, isso não vai influenciar no gás que ele está liberando aqui. Agora, esse ácidozinho aqui, o H2CO3, ele é um ácido considerado um ácido fraco, é o ácido carbônico. E um ácido fraco, ele não consegue permanecer dessa maneira. Como ele é um ácido fraco, ele vai se desenvolver em duas outras moléculas. Ele vai gerar para a gente H2O mais CO2. Própria água, que é o que você tem, e o CO2 é o gás que está sendo aqui, ó, liberado. E é por isso que a nossa resposta é a letra C. Então, você tem que o H2CO3, ele vai se desmembrar em dois outros compostos, H2O e CO2. E o CO2, ele é um gás, ele é eliminado aqui, ó, da sua reação, que são essas bolinhas que você tem na figura. Beleza?
Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Compartilhe esse vídeo também para que outros amigos aí que estejam estudando com você, que estejam também resolvendo a questão do Enem de 2022, possam entender essa questão, possam relembrar esses fundamentos que nós trabalhamos aqui dentro da inorgânica, a reação de dupla troca, a questão dos sais, a questão dos ácidos, quando que eu formo íons e tudo aquilo que nós relembramos aqui na aula de hoje, tá bom? Um beijo, te vejo no próximo vídeo.